Mensagem 5, ano 2014, tema: a segunda vinda de Cristo. Texto: 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 12, com o pastor Paulo Júnior. Nossa apresentação. Eu sou a irmã Neném Santos, discípula do Senhor Jesus Cristo. Pela vontade e chamado de Deus, nosso Santo Pai Celeste, a Igreja do Povo Escolhido, predestinado para a salvação, pela graça de Deus, sem o nosso esforço e sem o nosso merecimento, nem por meio de prática de boas obras, mas pela vontade e misericórdias de Deus. A Igreja do Senhor Jesus Cristo que está na cidade de Jupi. Amém. Eu sou Bianca, discípula do Senhor Jesus Cristo. Salva em Cristo pela graça de Deus e fé no sacrifício, morte humilhante de cruz, sepultamento, ressurreição do Senhor Jesus Cristo e envio do seu Espírito Santo para a habitação do nosso espírito. A nós, seus crentes fiéis, regenerados, batizados, mortos para o mundo e vivos para Deus. Por Cristo, para vivermos na prática de boas obras, para nosso testemunho de fé e consagração ao Deus vivo e verdadeiro, para honra e louvor da sua glória. Amém. Amém, Jesus. Nossa identificação. Ministério Revelação do Final dos Tempos. Jesus Cristo é Deus, vivo e verdadeiro. Jesus disse: eu e o Pai somos um só Deus. João 10, 30. Jesus não é o Senhor morto, criado pelo Papa de Roma, Urbano IV, no ano 1264. O Senhor morto, que não foi sepultado para não ressuscitar de entre os mortos, permanecer morto, sem glória, sem vida e sem poder. Assim, ser substituído pelo anticristo que está santificando de mentira e mandando almas para um céu que não é o céu de Deus. É isto que o diabo quer: humilhar Deus, tomar o seu lugar, ocupar o lugar de Jesus dentro da igreja e se fazer de Deus, dizendo que pode santificar quem ele quer e mandar para o céu e de lá aquela pessoa ficar rogando pelos que o invocam. Mas tudo isso é mentira diabólica. Deus não dá a sua glória a ninguém, nem o seu louvor às imagens de esculturas. Isaías 42, 8. Jesus disse: não temas, João, eu sou o primeiro e o último Deus, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, 17 e 18. Amém. Agora nós vamos cantar o nosso primeiro hino de louvor ao nosso Deus e Rei Jesus, para honra e glória de Deus Pai. Amém. O hino que vamos cantar traz o título: A Igreja de Jesus é vencedora. Ela é perseguida, mas ela é vencedora. Antes de tudo eu vou declamar. Depois da morte de Paulo, a Igreja de Jesus sofreu perseguições. Alguns lobos disfarçados em ovelha fizeram mudanças com inovações. O sacrifício de Jesus chamaram de purgatório. Banalizaram o sangue de Jesus. Passou a se chamar dinheiro e o sacrifício chamaram de Santa Cruz. O Evangelho é o poder de Deus. É arma forte contra Satanás. Quanto mais se persegue os crentes, é aí que a obra cresce mais.
Ainda hoje o romanismo luta para essa guerra, para essa obra não continuar, para a verdade não prevalecer e a mentira na igreja se firmar. Mas Deus, que vê todas as coisas, está mostrando o seu poder. Com a verdade, desmascara a mentira, e o diabo disfarçado em homem vai perder. O Evangelho é o poder de Deus, é obra forte contra Satanás. Quanto mais se persegue os crentes, é aí que a obra cresce mais. O anticristo de Roma criou a Inquisição e nela matou milhares de cristãos. Por 200 anos, as fogueiras consumiram muitas Bíblias nos pescoços dos cristãos. Os seguidores de Cristo foram discriminados e seus parentes tiveram seus bens confiscados. E ainda será pior a vingança. Com a marca e o sinal da besta serão tentados. O Evangelho é o poder de Deus. É arma forte contra Satanás. Quanto mais se persegue os crentes, é aí que a obra cresce mais. Como a palavra de Deus não falha, a igreja lutou e venceu, pois o inimigo não pode interromper a marcha do povo de Deus. Onde a palavra de Deus penetra, o inimigo tem que correr, e as almas vão se convertendo, porque o Evangelho tem grande poder. O Evangelho é o poder de Deus, é arma forte contra Satanás. Quanto mais se persegue os crentes, é aí que a obra cresce mais. Muitos vigários abandonaram a batina e a Jesus se converteram. Abandonaram a idolatria e o Evangelho de Maria. Abandonaram o colarinho branco, que era homenagem ao Deus Sol, e ainda hoje é. E a cruz como sinal de idolatria, e a ladainha de Maria. O Evangelho é poder de Deus, é arma forte contra Satanás. Quanto mais se persegue os crentes, é aí que a obra cresce mais. Amém. Agora nós vamos cantar. Vamos, Bianca? Sim. Vamos. Depois da morte de Paulo, a igreja sofreu perseguições. Alguns lobos disfarçados em ovelhas fizeram mudanças com inovações. O sacrifício de Jesus chamaram de purgatório, banalizaram o sangue de Jesus. Passou a se chamar dinheiro e o sacrifício chamaram de Santa Cruz. O Evangelho é poder de Deus, é arma forte contra Satanás. Quanto mais se persegue os crentes, é aí que a obra cresce mais. O Evangelho é poder de Deus, é arma forte contra Satanás. Quanto mais se persegue os crentes, é aí que a obra cresce mais. Ainda hoje o romanismo luta para essa obra não continuar, para a verdade não prevalecer e a mentira na igreja se firmar. Mas Deus, que vê todas as coisas, está mostrando o seu poder. Com a verdade desmascara a mentira, e o diabo disfarçado em homem vai perder. O Evangelho é poder de Deus, é arma forte contra Satanás. Quanto mais se persegue os crentes, é aí que a obra cresce mais. O Evangelho é poder de Deus, é
arma forte contra Satanás. Quanto mais se persegue os crentes, é aí que a obra cresce mais. O anticristo de Roma criou a Inquisição e nela matou milhares de cristãos. Por 200 anos as fogueiras consumiram muitas Bíblias nos pescoços dos cristãos. Os seguidores de Cristo foram discriminados e seus parentes tiveram seus bens confiscados. E ainda será pior a vingança, com a marca e o sinal da besta serão tentados. O Evangelho é poder de Deus, é arma forte contra Satanás. Quanto mais se persegue os crentes, é aí que a obra cresce mais. O Evangelho é poder de Deus, é arma forte contra Satanás. Quanto mais se persegue os crentes, é aí que a obra cresce mais. Como a palavra de Deus não falha, a igreja lutou e venceu, pois o inimigo não pode interromper a marcha do povo de Deus. Onde a palavra de Deus penetra, o inimigo tem que correr. E as almas vão se convertendo, porque o Evangelho tem grande poder. O Evangelho é poder de Deus, é arma forte contra Satanás. Quanto mais se persegue os crentes, é aí que a obra cresce mais. O Evangelho é poder de Deus, é arma forte contra Satanás. Quanto mais se persegue os crentes, é aí que a obra cresce mais. Muitos vigários abandonaram a batina e a Jesus se converteram. Abandonaram a idolatria e o Evangelho de Maria. Abandonaram o colarinho branco, que era homenagem ao Deus Sol. E a cruz como sinal de idolatria, e a ladainha de Maria. O Evangelho é poder de Deus, é arma forte contra Satanás. Quanto mais se persegue os crentes, é aí que a obra cresce mais. O Evangelho é poder de Deus, é arma forte contra Satanás. Quanto mais se persegue os crentes, é aí que a obra cresce mais. Amém. Eu vou ficar aqui orando para você. Vá, pode o pastor Paulo. Nós vamos ler aqui, enquanto aguardamos, nós vamos ler o Salmo 115, onde o profeta fala, o salmista Davi fala, no perigo. Vamos sentar. E agora? Esse pastor Paulo Júnior. Não dá tempo de levar. Ah. Salmo 115, onde o salmista Davi
nos mostra o quanto Deus se ira contra aqueles que sabem a verdade e ensinam a mentira da idolatria, porque a idolatria é diabólica. Ela foi criada pelo anjo maligno, quando ele quis tentar Deus, querendo ocupar o seu lugar lá no céu. Então ele enganou a terça parte dos anjos do céu e os fez idolatrá-lo. E os anjos o idolatraram, diminuindo Deus, humilhando Deus. E Deus se revoltou contra aquele anjo maligno e o expulsou do céu. E hoje o anjo maligno e os seus anjos, os demônios, vivem se desfazendo de Deus. Ah, minha filha. Então eu vou ler. Diz o seguinte: não a nós, Senhor. Então não é aqui, deixa eu ver. 115. Pronto, encontrei, graças a Deus. Não a nós, Senhor. Sim, o título. O único Deus verdadeiro. Não há outro Deus. Se existem outros deuses, são diabólicos. Criação do anticristo, do anjo maligno, o inimigo de Deus e das almas. Então, o salmista Davi diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua verdade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo o que deseja. Os ídolos deles, das nações, o Brasil também, infelizmente, é entregue pelos idólatras a uma senhora que não existe, uma senhora chamada Senhora Aparecida, uma senhora de barro, de gesso, de ouro, de prata, mas tem o mesmo valor, de nada. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não tocam. Tem pés, mas não andam. Não há murmúrio em sua garganta. Os que fazem ficam como eles, todos aqueles que neles confiam. Quer dizer que todas aquelas pessoas que adoram ídolos e suas imagens de esculturas, achando que os originais estão no céu, estão envolvidos na idolatria do anticristo de Roma, daquele que se diz que é o substituto de Jesus, que é o Espírito Santo, protetor da Igreja de Jesus, que é o Santo Pai querendo ocupar o lugar de Deus na terra e na Igreja. Então o apóstolo Paulo diz: fujamos da idolatria. Amém, Jesus. Saia, minha filha, daí, que não tem pausa, não. Tire Bianca desse negócio. Eu não sei qual que vai ser. Segure. Saia. Mas eu não sei qual é. Eu vou salvar, viu? E agora? Posso?